Parece que o nosso mundo nos empurra o tempo todo para os extremos, não é? Ou é tudo, ou é nada, ou é preto, ou é branco. Mas e se a verdadeira resposta para o equilíbrio não estiver em nenhum dos polos, mas exatamente no meio? Hoje vamos mergulhar numa ideia filosófica intemporal que nos convida a encontrar a harmonia, precisamente aí, no centro. E olhe que esta busca por harmonia não é de agora, não. Há séculos, Aristóteles já dizia que uma única harmonia comanda a composição do todo através da combinação dos princípios mais contrários. Essa ideia de encontrar equilíbrio nos opostos tem raízes muito profundas, tanto no pensamento ocidental como no oriental. Então, qual vai ser a nossa viagem de hoje? Primeiro, vamos olhar para o nosso mundo de extremos. Depois, vamos viajar no tempo à procura de uma resposta bem antiga. A partir daí, seguimos os passos de Buda para entender o seu caminho, descobrimos o modelo prático que ele nos deixou e, no fim, tentamos responder, afinal, por que é que esta ideia milenar continua tão relevante? Vamos a isso. Comecemos pela nossa realidade. Essa busca moderna por um equilíbrio que, muitas vezes, parece que nos escapa por entre os dedos. O paradoxo dos nossos tempos é fascinante, para não dizer outra coisa. A mesma tecnologia que promete nos conectar, muitas vezes acaba por nos isolar, num processo contínuo de desumanização. Falta equilíbrio, falta empatia. E o mais irónico é que na tentativa de reencontrar essa harmonia perdida, muitas vezes caímos em novos extremos. A questão é, como é que se quebra este ciclo? Pois bem, para este problema tão moderno, a resposta pode ser surpreendentemente antiga. Vamos ver como uma ideia intemporal, que surgiu de forma independente no Oriente e no Ocidente, nos pode oferecer uma luz. E o mais incrível é que o caminho do meio não foi uma ideia isolada de um único gênio. Grandes pensadores, de tradições completamente diferentes, Buda e Confúcio lá no Oriente, Aristóteles aqui no Ocidente, chegaram a conclusões muito parecidas. É quase como se fosse uma sabedoria universal, algo que a humanidade descobriu em diferentes cantos do mundo. Então, o que é exatamente este caminho do meio? Na sua essência, é um caminho que procura reconciliar os extremos que nos fazem mal. A sua base é dupla. Por um lado, um profundo respeito por toda a forma de vida. E por outro, e isto é crucial, o cultivo da nossa própria harmonia interior como o verdadeiro ponto de partida. E para percebermos isto na prática, nada melhor do que focar no seu proponente mais famoso. A história pessoal da Siddhartha Gautama, o Buda, é a ilustração perfeita desta jornada através dos extremos. A vida de Siddhartha foi, literalmente, uma viagem entre dois polos. Ele começou numa bolha de luxo, completamente protegido da realidade do mundo. Mas aos 29 anos, essa bolha rebentou. O confronto com o sofrimento, a velhice e a morte lançou-o numa busca desesperada por respostas. E ele tentou tudo. Primeiro a autoindulgência e depois a privação mais severa. Mas a verdade não estava em nenhum desses lugares. E aqui vemos claramente os dois caminhos que falharam. De um lado, o hedonismo, a busca do prazer a todo o custo dentro do palácio. Do outro, o extremo oposto, a negação completa do corpo e dos seus desejos, através de um ascetismo brutal. Nenhum deles lhe trouxe paz. Nenhum deles lhe deu as respostas que ele tanto procurava. E a conclusão a que ele chegou, a grande revelação da sua jornada, é esta. A verdadeira libertação não pode ser encontrada nos extremos. A resposta tem de estar noutro lugar. E esse outro lugar não é uma coisa vaga ou mística. Pelo contrário, Buda sistematizou a sua descoberta num guia prático. Vamos então passar da história do porquê para o manual de instruções do como. Este é o coração da sua filosofia, as 4 nobres verdades. É quase como um diagnóstico médico. É genial na sua simplicidade. Primeiro, reconhece-se o sintoma universal. O sofrimento existe. Segundo, identifica-se a causa desse sofrimento. Terceiro, e isto é a grande esperança, afirma-se que há uma cura, que o sofrimento pode acabar. E, por fim, apresenta-se a receita, o tratamento para essa cura. E aqui está a receita, o caminho óctuplo. Isto não são mandamentos rígidos, mas sim 8 áreas da nossa vida que podemos cultivar conscientemente. Por exemplo, palavra correta não é só sobre não mentir, é sobre usar a fala para construir e não para destruir. A ação correta é agir de uma forma que não prejudique ninguém. É um mapa prático para aplicar o caminho do meio em cada momento do nosso dia. Ok, tudo isto é muito interessante, mas aconteceu há mais de 2500 anos. A grande questão é, por que é que esta filosofia continua a fazer tanto sentido hoje, no meio do caos do nosso mundo moderno?
Uma das chaves, talvez a principal, está aqui. Enquanto muitas religiões colocam a salvação ou a redenção num poder externo, numa divindade, o caminho budista faz uma virada de 180 graus e foca-se para dentro. A proposta é que os recursos para a libertação, para a paz, para o equilíbrio, já estão dentro de cada um de nós. A chave é mobilizá-los. E os valores que este caminho coloca em primeiro plano? Bem, contrastam imenso com o hiperindividualismo de hoje. O foco sai do eu e passa para a ética, para a harmonia com os outros e com o mundo, para a solidariedade e para um sentimento de universalismo que nos conecta a todos. É uma visão de mundo focada na nossa interconexão fundamental. É exatamente por isso que esta filosofia dialoga tão bem com a espiritualidade ocidental moderna. Há uma busca crescente, não necessariamente por um Deus transcendente, mas por valores humanos universais que nos ajudem a coexistir em paz. E este caminho oferece uma estrutura racional e prática para isso, sem exigir a adesão a um dogma específico. E terminamos com esta reflexão, que no fundo é um convite. Toda esta análise parece apontar para uma verdade muito simples. O caminho para o equilíbrio começa dentro de nós. A questão que fica no ar, então, não é se o caminho existe, mas sim, qual é o primeiro passo que cada um de nós está disposto a dar.